já pega o seu lencinho porque o vídeo de hoje vai ser daquele jeito. Hoje a gente vai relembrar as mortes mais tristes, mais marcantes de Grey's Anatomy ao longo aí das temporadas. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal e vamos falar dessas mortes que foram tristes. Tem umas que até hoje eu ainda não superei. E em primeiro lugar, eu acho que uma das mortes mais inesperadas, pra quem não acompanha os bastidores das séries, eu acho que foi muito inesperada, pra quem acompanha até que nem tanto, que foi a morte do Derek. O Derek morreu depois de sofrer ali um acidente enquanto ele tentava salvar a vida de alguns pacientes em uma estrada ali que não tinha sinal de telefone, que era uma estrada complicada. Então ele salvou alguns pacientes e acabou morrendo no episódio 21 da 11ª temporada. Ele acaba morrendo num acidente depois de salvar ali algumas vítimas de um outro acidente e ele é enviado para um hospital. Nesse hospital ele poderia sobreviver, nem é um caso que seria considerado tão grave assim se tivesse sido bem atendido e atendido a tempo, mas os exames certos não são pedidos e ele acaba narrando a própria morte. Ele fala, eu vou morrer aqui porque... Ai, gente, eu vou chorar. Ele fala, eu vou morrer aqui porque as pessoas desse hospital não sabem o que estão fazendo, elas não têm conhecimento. Acho que foi com certeza uma das mortes mais marcantes e eu sei que tem muita gente que parou Grey's Anatomy depois que o Derek morreu e sei também que muita gente acha que Grey's Anatomy não é o mesmo depois que ele morreu. Então foi realmente, acho que uma das mortes mais marcantes. A segunda morte foi uma que também deixou muita gente surpresa e foi super impactante, principalmente o jeito que ela aconteceu e depois de tudo que aconteceu, que foi a da Danny Duquette. O Danny era um paciente que ele tinha problemas cardíacos e ele acabou ao longo dos episódios se apaixonando e fazendo a Izzy se apaixonar por ele. Então eles tiveram uma história de amor. A Izzy quebrou várias regras tentando salvar a vida dele, tentou roubar um coração que ia para um transplante por causa de 17 segundos, não ia ir pro Danny. Então foi uma história bem complicada, eles tiveram todo aquele romance e o Danny acabou falecendo. Ele faleceu, ele tinha acabado de pedir a Izzy em casamento, foi bem tenso, foi bem triste. A cena da morte dele, da Izzy, como ela fica depois que ele morre, é tudo bem tenso e bem triste. Uma das personagens que eu tinha mais dó e também tinha raiva ao mesmo tempo era a Alice Grey, a mãe da Meredith, porque ela não foi uma mãe exemplo, mas ela sofreu muito ao longo dos episódios, no tempo atual que se passava Grey's Anatomy, porque ela tinha Alzheimer. Ela acaba morrendo no mesmo momento que a Mer se afogou, então ela tava ali entre a vida e a morte, e a Alice também, eles têm ali um paralelo. É bem triste, é bem emocionante e com certeza foi uma morte marcante que tinha que ser citada aqui. Que o episódio do tiroteio até hoje é um dos episódios mais tensos e que eu choro toda vez que eu assisto, a gente não pode negar. E uma das mortes que acarretou nesse episódio, teve várias, mas uma delas foi a da Reed, que era aquela médica que ela era meio insuportável, mas eu gostava dela no fundinho, achava que ela tinha um futuro ali no Grey's Anatomy, mas ela acabou morrendo baleada. Ela foi passar uma informação, ela foi meio arrogante ali com o atirador, e ele deu um belo de um tiro na testa dela. Muito chocante. Acho que foi a primeira morte desse episódio, é a primeira vez que ele chega, ela é arrogante, ele pá, na cabeça dela. Foi muito forte, porque tipo, ela cai no chão, aí já começa a vazar um monte de sangue, e se eu não me engano é a April que encontra ela, e a April ela é todo aquele jeitão dela, principalmente nessas primeiras temporadas, que ela não tinha um papel tão desenvolvido, um personagem tão desenvolvido, então ela era aquela coisa tipo, muito fechada, religiosa, não sei o que, e ela que encontra a Reed lá morta. Com certeza foi uma morte muito chocante, até hoje quando eu assisto eu fico, meu Deus, que morte. Nesse mesmo episódio a gente tem a morte do Charles Percy, que ele também é baleado depois que ele diz que é médico pro atirador. E aquela cena é muito tensa porque a Bailey tá se escondendo e tem aquela parte que o atirador puxa ela assim, debaixo da cama, e a gente fica, meu Deus, a Bailey não, a Shonda é louca, na época era a Shonda, né? A gente fica, a Shonda é louca, achou que a Shonda vai matar a Bailey, mas não, a Bailey fica bem. Mas o Charles Percy acaba morrendo, ele luta até o fim, mas infelizmente ele acaba morrendo. Não deixa de ser uma morte super inesquecível, super marcante, principalmente porque foi uma morte muito bem feita. Tem toda aquela situação com a Bailey, ele vai ficando branco conforme ele vai morrendo e perdendo as forças, então com certeza é uma morte inesquecível. Junto com o Charles e com a Bailey lá com o atirador, que eles estavam tudo no mesmo quarto, a gente tinha a paciente que era a Mary. A Mary sobrevive ao tiroteio, mas no episódio seguinte ela acaba morrendo porque ela passa por uma cirurgia e ela não consegue acordar dessa cirurgia. Então foi com certeza uma morte também marcante, porque ela morreu e a gente ficou tipo, cara, ela sobreviveu ao tiroteio e ela morreu, mano. Foi muito doido. Todas as mortes são muito tristes, são muito marcantes, mas a próxima, com certeza,
me pega demais de um jeito assim muito louco, porque se trata de uma criança. O Samuel, filho do Jackson e da April, morre. Eles descobrem que o bebê não vai sobreviver quando ele ainda tá na barriga da April, que eles descobrem que ele tem ali um problema, que depois que ele nascer ele só vai viver alguns minutos. Então, tipo, já começa tenso antes dele morrer, a gente já fica super triste. A April, como sempre, muito religiosa, ela acredita tem a fé dela de que ele vai se confiar em Deus e que ele vai voltar, mas ele acaba não voltando, realmente o Samuel morre. Então é uma cena que mexe muito comigo. Esse episódio, eles ficam acendendo as velhinhas lá, é muito, muito triste. É um episódio que, cara, mexe muito comigo, é muito triste. As próximas duas mortes eu acho que são as mais faladas até hoje, mais do que o Derek, mais do que a Alice, mais do que todo mundo que eu já falei até agora, e eu acho que você já sabe qual é. Então, antes de saber qual que é a próxima morte, já comenta aqui embaixo qual que você acha que é. Eu quero ver nos comentários você acertando. Então eu vou te dar um segundo pra você ir lá comentar. Comentou? Quero ver se você acertou, hein? A próxima morte não podia deixar de ser da Lexi e do Sloan. Depois daquele fatídico acidente de avião que tá marcado até hoje na nossa memória, a Lexi acaba morrendo lá mesmo depois da queda do avião. Eles tentam cuidar dela, mas ela foi esmagada. Ela morre com o Mark falando que sempre amou ela, que sempre quis estar com ela, e é muito triste. Ninguém consegue superar até hoje a morte da Lexi. Em seguida, quando a gente tava se recuperando, tinha começado uma nova temporada, a gente achava que tudo ia ser flores, porque a gente tinha acabado de acontecer o acidente, tinha acontecido tudo aquilo. A gente tem a morte do Mark. O Mark foi pro hospital, conseguiu voltar, ele tá se recuperando, ele tem até uma melhora, mas ele acaba morrendo no hospital, depois de todo mundo acreditar que ele ia melhorar, e todo mundo tinha esperança de que ele ia melhorar. Afinal, a gente já tinha perdido alguns personagens, então todo mundo queria muito que ele melhorasse, que ele voltasse, mas não, ele acaba morrendo aí no comecinho da 9ª temporada. Grey's Anatomy teve tanta morte, a gente sofreu tanto e perdeu tantos personagens legais, que eu tenho mais uma lista aí de mais umas 10 pessoas. Se vocês gostarem, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, hashtag quero parte 2, pra eu fazer a parte 2 desse vídeo, porque tem gente aí que mais falta é de gente que morreu pra eu contar pra vocês. Então não deixa de comentar aí, quero parte 2, pra eu fazer uma parte 2 se vocês quiserem. Se vocês não comentarem é porque eu vou entender que vocês não querem, e aí eu não vou fazer. Antes de eu te contar quem é a última morte marcante, eu acho que você já sabe, no fundinho da sua cabeça você já sabe. Não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e mandar esse vídeo pra aquele seu amigo que é fã de Grey's Anatomy, raiz, que te acompanha Grey's Anatomy tem um tempão, ou aquele amigo que acabou de começar a Grey's Anatomy, você quer meter um spoiler nele, já manda pra ele todas as mortes pra ele sofrer junto com você. Brincadeira, não faça isso com seu amigo que você vai perder uma amizade. A última morte não podia deixar de entrar nessa lista e não podia não ser a do O'Malley. O George O'Malley foi a primeira morte que eu vi de Grey's Anatomy, eu já contei essa história pra vocês. O primeiro episódio que eu assisti foi o da morte do O'Malley, então eu já sabia que ele ia morrer antes mesmo de saber quem ele era. Então o meu primeiro contato já foi com a morte do George. O George morreu atropelado por um ônibus depois de ele tentar salvar uma moça, e no episódio a gente não sabe que é o George que tá ali, que tá sendo operado, que tá sendo tratado. Ele é chamado de João Ninguém. Ele tá com o rosto todo deformado, porque ele foi atropelado, então, sei lá, a cara dele inchou assim, ficou toda deformada, e a gente não consegue descobrir que é ele. A gente só descobre quando ele escreve assim na mão da Meredith, mais pro final do episódio, 007, que era o apelido dele desde o comecinho da série, que significa aí licença pra matar, porque ele matou um paciente ali na primeira cirurgia dele, que era uma cirurgia de apendicite, então que não tinha, tipo, praticamente chances de morte, mas aí ele morreu, então ele pegou esse apelido. Quando ele escreve isso na mão da Meredith, ela descobre, informa todo mundo que é o O'Malley, e a gente entra em luto. Até hoje estamos em luto pelo George. Foi muito chocante, acho que de todas foi a morte mais chocante, porque ninguém esperava. Então quando você descobre que é o George, você fica chocado. Você não espera, não tem como, não te dá pistas. Só se você prestar muita, muita, muita atenção, tipo, ou você já soubesse, assistiu o episódio sabendo. Porque senão não tem como você saber que é o George. Então foi, acho que de todas aqui da lista, a morte mais chocante, que mais impactou e que tá todo mundo até hoje de luto. Junto aí com Derek e George são os que estão até hoje na nossa memória, e a gente tá de luto até hoje. E conta aqui nos comentários se você quer uma parte 2 desse vídeo. Pode acreditar que tem muita morte pra colocar aqui, eu consigo facinho fazer uma parte 2 pra vocês. Curte esse vídeo, continua aqui no canal, porque tá tendo Veda, vídeo todos os dias até o final de abril. Então maratona os vídeos do Veda, porque tem muita coisa lá, muito conteúdo, muita dica, muita recomendação, resenha, vlog, tem de tudo. Vou deixar passando aqui a playlist pra vocês e também na caixinha de descrição pra você clicar. Então eu deixo vocês aí refletindo todas essas mortes que tivemos em Grey's Anatomy, vou deixar vocês de luto, sigo aqui com o meu sentimento de luto também. E por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ou não, né? Devo ter deixado vocês aí depressivos. Não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!